Agora nós vamos falar de saúde. O assunto é o uso errado de antibióticos. Em excesso, isso pode causar lesões no fígado e enfraquecer as defesas do organismo. E para falar mais sobre este assunto e dos perigos do uso incorreto deste medicamento, está aqui comigo, o médico infectologista Eduardo Oliveira. Seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Vanessa. Prazer. Então, quais são os problemas que isso pode causar no nosso organismo, esse uso contínuo sem nenhum controle de antibióticos? Antibióticos são uma grande arma que a ciência desenvolveu para beneficiar o ser humano e muitas das vitórias que nós conseguimos frente às doenças vêm desse desenvolvimento dos antimicrobianos, né, os antibióticos. Mas o uso inadequado vai trazer problemas. Um dos maiores problemas é o surgimento de cepas de bactérias resistentes ou multiresistentes, aquelas que vão se tornando as chamadas superbactérias, aquelas bactérias que são difíceis de tratar mesmo em ambiente hospitalar. Fora essa questão, que é uma questão muito própria do manejo médico, o paciente que usa de forma inadequada o antibiótico ele pode sofrer grandes consequências para a sua própria saúde, né, como problemas no fígado, nos rins, pode provocar diarreias, porque muda a flora, né, muda a microbiota de todo o tubo digestivo, das vias urinárias. Então, uma série de problemas podem advir do uso inadequado de antibióticos. E como o antibiótico age no nosso organismo? Essa proteção, né? Usando corretamente, claro. Sim, sim. Desde que bem indicado por um médico, né, que atende essa pessoa, o antibiótico ele tem o papel de ajudar o nosso corpo a combater aquela infecção. Então, o antibiótico ele não resolve todos os problemas, ele resolve uma parte do problema, talvez, a depender da situação, a maior parte. Mas se o organismo também não está bem preparado para ajudar no combate, o efeito pode não ser suficiente. Então, ele consegue paralisar ou mesmo matar a bactéria com a sua ação direta. Paralisando a bactéria na sua multiplicação, o nosso sistema de defesa consegue eliminar as bactérias restantes. E tem aqueles antibióticos de ação direta que acabam matando eles diretamente, a bactéria, e com isso também estabelecendo um patamar de controle da infecção. Assim como todo remédio, né, a gente costuma dizer que o ideal é com receita, né? O pessoal se automedica muitas vezes em casa com algum remédio para dor de estômago, dor de cabeça, enfim, mas o antibiótico é mais sério, né? Um remédio mais forte, digamos assim. Só que tem farmácias ainda que vendem sem receita, doutor? Sim, existe uma lei, existe uma regra, né, oficial, formal, que limita a comercialização de antibióticos mediante receita médica. Então, farmácias que vendem ou que fornecem antibióticos sem essa comprovação da indicação médica estão cometendo um ilícito. Isso não é adequado e essa regra, essa lei, ela não é muito antiga, é uma lei relativamente recente e que visa exatamente combater o uso abusivo e inadequado de antibióticos para diminuir o risco do surgimento dessas bactérias multiresistentes. A gente conversava um pouquinho antes de entrar ao vivo aqui, tem muita gente que compra um antibiótico, terminou o tratamento, mas sobrou um pouquinho no frasco. Utilizar esse que sobrou é um perigo também? Muitas vezes voltou algum sintoma, vou tomar porque tem aqui o restinho do que sobrou, né? O que sobrou na vez passada que ficou doente. E aí, doutor? Isso também não é adequado. Há sempre aquela sensação de que o remédio funcionou muito bem, da outra vez vai funcionar de novo. O problema pode não ser o mesmo, né? Pode ser uma situação completamente diferente, inclusive que não exigiria o uso de antibióticos. Então, aquela sobra de antibióticos ela não deve ser utilizada a não ser que o seu médico oriente que você pode reutilizá-lo ou complementar o tratamento com aquela sobra. Fora isso, não é adequado reutilizar. E não necessariamente que sempre vai ser com o antibiótico que você vai combater a doença? Exatamente. Como é que funciona? O antibiótico é parte da solução do problema. Geralmente, quando há uma infecção bacteriana, ele é a principal parte, né? Uma infecção por um fungo, onde um antibiótico específico também é utilizado, ele é o principal elemento. Você não consegue tratar uma pneumonia sem um antibiótico, você não consegue tratar uma meningite sem antibiótico, a tuberculose, etc. Então, esses medicamentos são fundamentais para combater essas infecções. Sem eles, nós não vamos conseguir curar ou o risco de complicações e morte é muito alto. É só lembrar da era pré-antibiótica, né? Quando a população morria em grande quantidade, em grande número, pela falta desses remédios. Mas a utilização adequada ela é extremamente importante para salvaguardar o ser humano, né, dessas infecções. E a ciência evoluiu exatamente nesse sentido. E aquela história que muita gente diz, meu corpo já está acostumado
com esse determinado medicamento, com esse antibiótico, e não faz mais efeito. Isso existe, doutor? Não é o corpo que está acostumado. O que acontece, o que pode estar acontecendo é que ou a indicação do antibiótico não é adequada, nem sempre aquele antibiótico que funcionou para aquela infecção vai funcionar para uma outra infecção, porque são bactérias potencialmente diferentes e a ação daquele remédio não vai funcionar para outra bactéria. Então, isso é uma questão. A outra questão é que você pode ter, sim, adquirido uma infecção ou persistido com a infecção, só que agora com uma cepa resistente àquele antibiótico. Isso acontece especialmente em ambiente hospitalar, onde a gente lida com pacientes com infecções graves, né? E o uso prévio e inadequado de antibióticos pode ocasionar, então, o surgimento dessas cepas, ou favorecer o surgimento dessas cepas resistentes ou multiresistentes. Então, sempre que se pensar em uso de antibiótico, tem que se pensar num profissional de saúde capacitado para prescrevê-lo. Vamos reforçar, doutor, então, os perigos da automedicação, principalmente também em crianças, né, que costumam ficar resfriadas, tem uma série de problemas aí, né? Exato. Então, os perigos mesmo de automedicar em casa, né? A pessoa vai lá e pega aquele medicamento que está lá. Infecções virais não são tratadas com antibióticos, né? Não há nenhuma razão de tratar infecções virais como resfriados e gripes, a não ser que haja uma complicação bacteriana com antibióticos. Então, a automedicação ela é inadequada porque ela pode trazer, além do risco do surgimento, né, da eclosão dessas cepas resistentes a antibióticos, também os efeitos colaterais que são relativamente comuns aos antibióticos, como diarreias, dor de estômago, vômitos e, inclusive, reações alérgicas que podem advir do uso de medicamentos. Qualquer medicamento é capaz de provocar alergias, mas a reexposição a certos remédios, e os antibióticos estão envolvidos nisso também, a eclosão de um quadro alérgico que pode ser até bastante sério. Então, sempre bastante cuidado na questão do uso de medicamentos. Aquela farmacinha que se guarda em casa deve ter um número bem limitado de medicamentos e sempre com conhecimento do pediatra ou do clínico que está acompanhando essa família. Muita atenção, então, hein, gente? Você que tem filho em casa, principalmente. Muito obrigada, doutor Eduardo, pelas dicas aqui, pelas explicações sobre os antibióticos.